querido Padre Maxwell, com quem tive a alegria de trabalhar durante alguns anos lá em São Fidélis, e por surpresa nos encontramos em Varriçai nesses dias. Queridos irmãos e irmãs, aqueles que nos acompanham também através dessa transmissão, celebramos hoje, já antecipando a missa do domingo, a solenidade da Epifania, ou então a festa dos Santos Reis Magos. Em realidade é como se fosse uma segunda festa do Natal, ou a conclusão de todas essas solenidades ligadas com o nascimento de Jesus. A diferença é que, quando celebramos o Natal, o primeiro destaque é que Jesus veio para o povo que ele tinha escolhido. Por isso, os primeiros que recebem o anúncio do nascimento de Jesus são os pastores. Os pastores que muitas vezes eram considerados pecadores, porque como eles tinham que vigiar o rebanho, eles não conseguiam cumprir todos os preceitos da lei, e por isso eram desprezados como pecadores. E por isso os primeiros que recebem o anúncio do nascimento de Jesus, para que fique claro que Jesus veio para salvar os pecadores, foram os pastores. Mas eles pertenciam ao povo judeu. Hoje, o destaque é que Jesus veio não somente para o povo escolhido, o povo judeu, os descendentes diretos de Abraão, mas que ele vem para todos. Porque hoje ele se manifesta, e a palavra epifania é uma palavra grega que quer dizer exatamente isso, manifestação. Jesus se manifesta, não ao povo escolhido, mas a todos os povos, representados pelos reis, que a tradição nos apresenta como 3, por causa dos presentes, né? O Evangelho não fala o nome dos reis, mas o nome deles eu sei bem, e disso eu entendo bem do nome dos reis, né? O Baltazar, o Gaspar e o Melquior, que a gente sabe pela tradição e pelos presentes, né, se conserva essa tradição dos 3 reis. Mas a história dos 3 reis magos, no Evangelho, o Evangelho nos apresenta somente o final, a chegada em Jerusalém. Mas, em realidade, a história dos reis magos é um pouco a imagem da nossa vida. O que aconteceu com esses reis? Eles tinham seus reinos, que provavelmente poderia ser uma cidade, os reinos eram assim, às vezes era uma cidade, e eles um dia, eles eram chamados de magos, não porque faziam magia, mas magos naquele tempo tinham o sentido de estudiosos. Eles estudavam, por exemplo, as estrelas, e um dia, ou melhor, uma noite, eles percebem uma estrela diferente. E é aí que começa a história deles. A história dos magos está ligada com a estrela, por isso que a missa fala muito da luz. Na primeira leitura, Isaías fala: levanta-te, Jerusalém, porque surgiu a tua luz, teus filhos caminham ao brilho da tua aurora. A luz, a estrela. A estrela para os magos foi o chamado de Deus. Quantas pessoas podem ter visto essa estrela misteriosa, que pode ser até um planeta? Deus não precisava criar uma estrela para que os magos vissem. Foi um sinal. Quantos viram? E quantos deram valor àquela estrela diferente? Mas eles começaram a investigar. Essa estrela não costuma aparecer. Que estrela é essa? E aí, de alguma forma, tinha chegado a eles algo da revelação. Quando, no determinado momento que o povo estava ainda atravessando o deserto, um rei contratou um homem chamado Balaão para amaldiçoar o povo eleito. Porque onde o povo passava, eles conquistavam tudo. Então contratou esse homem, que tem até aquele episódio da mula, não é? O Balaão, para amaldiçoar o povo. E ele, cada vez que ele tentava amaldiçoar, ele falava uma bênção. E uma das bênçãos de Balaão foi essa: uma estrela surgirá em Jacó. E provavelmente foi isso que chegou ao conhecimento desses reis. Uma estrela anuncia que nasceu o rei. E o que eles fazem? Nós vamos encontrar esse rei. É tão misterioso que eles tenham ido atrás de uma estrela. Imagina, gente, né, se de repente aparece um sinal aí e você se coloca a caminho atrás de uma estrela. Onde é que você está indo? Não, eu estou seguindo essa estrela aqui. Para onde? Não sei. O que você vai encontrar lá? Não sei. A estrela que vai me guiar. Mas essa estrela foi o sinal de Deus. Eu disse que a história dos reis magos é um pouco a nossa vida. Deus faz assim. Ele coloca muitos sinais na nossa vida.
a gente nem sempre percebe. Devemos pedir a Deus a graça de conseguir reconhecer os sinais que Ele coloca em nossa vida. Ele vai nos guiando. Os sinais de Deus é a sua palavra, são bons conselhos, são pessoas que Ele coloca em nossa vida, é a estrela. A estrela é a graça, a estrela é o chamado de Deus. E eles se colocam a caminho, eles foram dóceis ao chamado de Deus. E aí sim, quando eles chegam em Jerusalém, eles não sabem o que vão encontrar. Se é um rei que nasceu, onde que o rei fica? No palácio. Então eles vão à casa de Herodes. E a estrela desaparece. Por quê? Estavam se desviando do caminho. Não era no palácio que Jesus ia nascer. Queridos irmãos e irmãs, se Jesus tivesse nascido num palácio, no palácio mais rico que existisse, ele ainda teria se humilhado muito. Porque o que é que são as coisas da terra para Deus? Mas mesmo assim, ele quis se humilhar mais ainda e não nasceu num palácio, para que ninguém se sentisse longe dele. E esses reis então chegam a Jerusalém e fazem uma pergunta perigosa: onde está o rei dos judeus? Os judeus não tinham rei. A Judéia estava dominada pelos romanos. Herodes era rei por concessão dos romanos. Em realidade, Herodes achava que mandava, mas quem mandava eram os romanos. Os romanos permitiram que ele ficasse ali enquanto não causasse problema. E de repente falam do rei dos judeus, aquele que vai guiar todos os povos. E aí Herodes tenta desviá-los. E uma coisa interessante, consultam aos escribas, os entendidos da lei, e os escribas falam exatamente onde Jesus iria nascer, onde o rei iria nascer. E aí fica a pergunta para a gente: por que eles não foram também lá? Só os magos que foram. Porque não conseguiram reconhecer os sinais de Deus. Assim na nossa vida, não é? A gente precisa pedir muito a Deus essa graça de reconhecer os sinais de Deus. Há momentos em nossa vida que, assim como para os reis magos, a estrela vai se apagar. Há momentos em nossa vida que a gente passa por situações de trevas, de dúvidas, de incertezas. O que a gente faz nessa hora? Desiste? Não! Pede ajuda, pede conselho, pede orientação. Os magos fizeram isso. Quando a estrela desapareceu, eles foram perguntar: onde que está o rei? Eles pediram ajuda. Como é importante a gente saber reconhecer que há momentos em que nós precisamos de ajuda. Não vamos conseguir nos guiar, vamos estar no escuro. Vamos precisar de alguém que nos mostre o caminho. Quando eles se colocam novamente em direção a Belém, a estrela reaparece. Foi uma provação. Deus não os tinha abandonado, mas foi para eles também a provação da fé. E eles, quando chegam, é interessante o que eles fazem. Primeiro, eles adoram Jesus. Prostrados, o adoraram. Depois, no segundo momento, é que eles oferecem os seus dons, os seus presentes. É assim que a gente faz. A primeira coisa que Deus quer de nós não são as nossas coisas, não são os nossos dons. A primeira coisa que Ele quer de nós é o nosso coração. Tem uma história aqui de Varriçai, não vou falar o nome, porque aqui se falar todo mundo conhece, mas uma história daqui, a pessoa que me contou, um senhor, um fazendeiro, vocês vão ficar todo mundo curioso, né? Um fazendeiro, ele contou que ele tinha lá os bois dele, né? E um dia o padre passou para pedir prenda para o leilão, né? Aí ele, meio arrogante, quando o padre passou: eu vou dar para o senhor um boi. Mas ele não era de frequentar a igreja, não. O padre olhou para ele e falou assim: Deus não quer o seu boi, Ele quer você, Ele quer o seu coração. E esse homem, esse senhor se tornou uma pessoa de muita fé, deu o boi, mas mais do que isso, ele deu o coração. O que Deus mais quer de nós não é o nosso boi, não são as nossas coisas, o nosso coração. Primeiro, os reis magos se ajoelharam e adoraram Jesus. Depois ofereceram os seus presentes. Mas primeiro, a sua adoração, o seu coração, né? Os presentes deles, que são simbólicos, né? O ouro que se dava para o rei, então reconhece, esse menino é um rei. O incenso, que só se dava para Deus, esse menino é Deus. E a mirra, que era o perfume que passava no corpo quando a pessoa morria, ou para curar as feridas. Esse menino vai sofrer, é Deus, é rei e vai sofrer. Os presentes simbólicos dos santos reis magos, né? Que significa que eles deram para Jesus tudo o que eles tinham, deram o seu coração e os seus bens. Mas, queridos irmãos,
para a gente terminar, imaginem a surpresa dos reis ao chegarem lá, esperando encontrar um rei, e encontram uma criança, talvez já numa casa, talvez não mais no presépio, mas numa casa. Eles não viram nada que pudesse dizer que Jesus era rei, e eles tiveram que acreditar, tiveram que fazer um ato de fé. Assim também, quando a gente se ajoelha diante da Eucaristia, nós não temos nada sensivelmente que nos garanta que Jesus está. Nós não o vemos, nós falamos com Ele, parece que Ele não responde, a estrela que se apaga. Façamos como os reis magos, tenhamos fé na palavra dEle, coloquemo-nos de joelhos, adoremos, sobretudo, vamos dar a Ele o nosso coração. E os reis, depois diz o Evangelho, voltaram para a sua casa, para o seu país, por outro caminho. Encontrar-se com Jesus é algo perigoso, porque Ele muda a nossa vida. Quem se encontra de verdade com Jesus tem que tomar o outro caminho. Qual é o outro caminho? É Jesus mesmo que falou, eu sou o caminho. Que nós possamos ainda, concluindo esse tempo do Natal, ter esse encontro com Jesus, dar-lhe o nosso coração e que Ele nos faça caminhar por uma vida nova, por um caminho novo, que é Ele mesmo. Amém.